E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver que o craque Miller e o Ricardo Rocha falaram lá no programa Mesa Redonda sobre o clássico de hoje, clássico muito pegado, com vitória do Palmeiras, mas comentários no mínimo interessantes da galera. Então antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos. Estamos quase chegando lá, dá essa força para esse jovem São Paulino aí. Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto. No final do vídeo eu volto trazendo a minha análise, as minhas opiniões, os meus comentários. A gente vai debater e comentar muito sobre o jogo, sobre o Luciano, sobre o Rafael, sobre a arbitragem, sobre muita coisa. Créditos e direitos autorais, tô deixando na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Tirou o time titular de campo. E São Paulo perfeito, São Paulo perfeito. Eu acho que tem que ser isso mesmo. Por que eu vou te falar? Palmeiras, se ele perder quarta-feira, ele só tem um brasileiro. São Paulo disputa 3 campeonatos. Está disputando o brasileiro, está disputando a Copa do Brasil e a Libertadores. Perfeito. São Paulo não tem time hoje. Eu digo, não tem time para buscar 3 títulos. Hoje, elenco, desculpa, time tem. Perfeito. Elenco. Perfeito, tem que mudar sim. A gente sabe que a prioridade dos grandes clubes brasileiros é Libertadores 1, Copa do Brasil pela grana e a velocidade. Por quê? Você vai para um brasileiro e ganha, é para ir para Libertadores. Sim. Se você ganhar a Copa do Brasil, você está na Libertadores e ganha milhões. É. Se você ganha a Libertadores, você já está na Libertadores. Então não vale a pena você sacrificar, até porque São Paulo tem 38 pontos, não cai. Então, não acredito São Paulo lutando pelos 3 títulos. Poupou, o Palmeiras, o que é que fez? Não poupou, certo também, certíssimo, porque o Palmeiras, se perder do Botafogo, que é um jogo duro, um jogo duríssimo contra o Botafogo. Sobra só o brasileiro. Vai sobrar o brasileiro. Aí vai ter tempo de correr atrás. Mesmo ganhando hoje, tem 41 pontos, chegou a 41. Isso. Botafogo tem 46, 46. 6. A diferença é de o quê? De 6 pontos? 5 pontos. 5 pontos. Né? Então tem muito jogo ainda. O Botafogo é a mesma coisa. Você imagina, o Botafogo não ganhando do Palmeiras, vai ter um brasileiro com esse elenco forte. Botafogo não é o do ano passado, não. Botafogo esse ano tem um elenco muito mais qualificado. O Botafogo acabou de atropelar o Flamengo, né? É isso, por isso. 4x1. 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 E o Botafogo também veio com força máxima. Já falando do jogo, vamos lance a lance polêmico. Tem o primeiro lance aí, que é o gol do Flaco, que foi confirmado pelo VAR. Ô, Chile, dá pra gente voltar nesse já direto no gol do Flaco? Né? O primeiro gol do Palmeiras, o primeiro gol do jogo. Vamos lá, ó. Tá aí, jogada lá pela direita, pá. Richard Rios para trás, vem na sobra, Flaco fica com ela, o Bandeira levanta o instrumento. Impedimento. O estádio não comemorou, os jogadores pouco comemoraram, e aí o arcaico do VAR, o VAR arcaico, como disse a Abel Ferreira, né? Ó, o VAR não é bom, não, mas o VAR ajudou. Se não tivesse VAR hoje, esse VAR que o Abel diz que ele não confia, que é uma porcaria, hoje o gol do Flaco, graças ao VAR, Alex. Só que o Bandeira foi muito mal, né? Porque um assistente experiente como o de hoje, ele teria que ter dado o gol no campo, porque o Flaco estava bem atrás. Se você pegar a imagem congelada que determinou o não impedimento, é um lance clássico em que o assistente, se está atento no lance, ele... Mesmo com o VAR consertando, vocês estão reclamando da arbitragem. Não estou reclamando. Estou falando que o assistente está lá e o cara que é VAR craque... está aí para corrigir, né, O cara que é craque na Bandeira, ele não dá esse impedimento, ele dá o gol. É questão de feeling, é questão de concentração, de foco do assistente. Então ele deveria ter dado o gol no campo. E claro que o VAR corrigiu um erro do assistente. Ô Miller, bom, sobre o lance ficou claro, o VAR dessa vez foi com correção. As arcaicas linhas ditas por Abel Ferreira, não por mim, diz que ele não confia no VAR. O VAR hoje prestou um serviço correto ao Palmeiras. E o gol, nenhuma discussão. E o jogo, Miller? Legal, foi exatamente. O jogo foi bom, né? As duas equipes tiveram chances de gols, né? O Palmeiras, claro, o Palmeiras tem um poder ofensivo, né? Um time que com 3 toques já chega no gol do adversário, né? Mas o São Paulo mesmo mesclado, o São Paulo criou boas oportunidades. Depois, no segundo tempo, o Lucas entra com o Luciano, dá uma qualidade maior, tanto é que o Luciano faz o gol do São Paulo, né? De empate. Mas o clássico hoje eu gostei, porque as duas equipes, né? Jogaram bem, né? Mais o Palmeiras, que tinha a obrigação de vencer, jogou e deixou muito espaço para o São Paulo, que não soube aproveitar na plenitude. Poderia ter feito o segundo gol, mas o Palmeiras também criou muita chance. Você concorda com o Xerife, com o Ricardo aí, que disse que o São Paulo fez bem de dar uma segurada para o Nacional só na próxima quinta-feira, em relação ao Palmeiras que veio com força máxima? Sem dúvida nenhuma. O São Paulo hoje tem um elenco melhor em relação ao ano passado. Tem banco, tem peça de reposição
Então o Zubeldia fez certo, né? Tem jogadores que tem que jogar para poder adquirir o tal ritmo de jogo, né? Tem vários jogadores do São Paulo que quase não jogam hoje. O Nestor é banco no São Paulo e quase não joga. Então ele jogando hoje dá uma confiança pro jogador, isso é muito legal. Então acho que o Zubeldia fez certo. Voltando para aquele primeiro lance, ô Chile, primeiro gol do Flaco, aproveitar o Ricardo Rocha, especialista da posição, Miller, todo mundo pode falar, ali foi um cochilo do Ferrarese que ficou na bola, ó. A zaga sai, vamos ver por outro ângulo. Mas é tudo muito rápido, né? Aí tem que sair, mas tem que sair rápido mesmo, ele ficou. Isso é treinamento. É o Moreira? Né? Isso é treinamento. Quando a bola vai saindo, o zagueiro tem que sair, né? Tem que sair de encontro à bola. Ele fica, ó. Né? E outra coisa, só com o Alex falando aí sobre o Bandeira, ele está posicionado. Ele está na linha da jogada. Sim. Eu não podia ter errado. Isso que ele falou. Você entendeu? Entendo. Tudo bem, se ele não dá gol e aí vem o VAR e dizer gol, ok, era melhor para ele. Mas ele não empurrou está a responsabilidade pro VAR? Isso acontece muito. É muleta. O VAR é muleta de árbitro. É então, isso aí. Fala assim, eu levanto a bandeira, o VAR entra e fala, não, foi gol, o juiz dá o gol, ficamos todos Só que isso é ruim pro Bandeira, é um ponto negativo para ele. Se ele acerta no campo é melhor, né? É que eu entendo o que vocês estão ponderando, concordo com vocês, só que assim, eu entendo que há uma pressão demasiada na arbitragem. Sem dúvida. É tudo joga na conta da arbitragem e a gente vai discutir alguns lances aqui e vocês vão perceber que cai na conta da arbitragem. Hoje teve revezamento do Abel com o João Martins para reclamar do árbitro, isso é normal. Sobre isso. Você tem a imagem do João Martins separado, só pra gente, falar sobre antes isso. de ir pro gol do Luciano? Você tem, Chile? Vamos colocar. Pô, o João Martins, ele é auxiliar do Abel. É todo jogo que tem oportunidade, é ele que faz a reclamação. Ele é inconcebível o que o João Martins faz. Ele foi pra cima do ar. É insuportável o que faz o Olha lá, dá uma olhada, ó. É insuportável. Ó, ele reclama, fala mais alguma coisa, vem o vermelho. Olha o que ele faz, quer ver? Peraí. Vai pra cima. Ó, que é isso, gente? Se eu sou árbitro, eles não ficam em campo em nenhum jogo. Eu expulso todo jogo. Outra coisa, mas sabe quem é que culpa disso tudo? É a FIFA, o Comebol, quem for. Ou a CBF. Deixa eu te falar o que é que tem que acontecer com isso, que tem me irritado. Não é o Palmeiras, não. A maioria dos clubes do futebol brasileiro, tá? Ele pega o segundo treinador, eles fazem um rodízio. Não é segundo, são 2, 3. O Abel tá reclamando agora tu vai e eu venho. Meu irmão, dá no meio. Esses caras não tem que estar no banco. Ponto 1. É isso. Tira do banco. Na época, nossos treinadores, Miller sabe, era ele sozinho, com preparador físico, só. E ele que decidia. E o médico, claro, né? E o médico. Um diretor, talvez. Ok, vem para melhorar esse cara, se ele ficar em pé, expulsa ele. Ele quer dar instrução, é lá dentro do banco com o treinador. Não deixa esses caras encostar. Porque tá tendo um rodízio, prejudica o jogo. Esses caras não são os treinadores. Os caras estão lá pra isso, né, Miller? Ele ajuda, tem que ter alguma coisa. Porque faz uma comunicação com o treinador através do rádio. Sabe o que é que eu acho incrível? Eu sou fã do Abel, eu sempre disse isso. Uma coisa não... Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Sempre falei, treinador estrangeiro que vim, pra mim tá no Brasil, é ele. Se fosse escolher, na seleção, ele já tá aqui, conhece o futebol brasileiro, gosto dele. Agora eu digo uma coisa a vocês, é irritante. E eles todos têm capacidade. O Palmeiras ganhou, porque Abel tem uma comissão técnica maravilhosa. Os três são grandes treinadores. Então, o entendeu? Castanheiro, Então, o João Martins isso aí e o Abel. é irritante, porque parece que tudo é o árbitro. Eles É jogam. isso, é isso. Aí E quando perdem, acontece isso, porque não se fala de futebol. Como hoje teve a expulsão lá, aquela briga no final, e eu vi alguns lugares que a gente vai falar. Vamos chegar lá. Meia hora falando, vamos falar do jogo, meu irmão. Não falou do jogo. Ninguém se fala do jogo. Se fala de uma expulsão, então E isso você aí... se vê obrigado a narrar a expulsão. E esse a confusão. Chico, e esse comportamento da comissão técnica do Palmeiras não é exclusividade do Palmeiras. O Zubeldia é igual. O Zubeldia não estava no banco por quê? Então, pau que bate no Chico tem que bater no Francisco. Entendeu? Tenho criticado demais o Zubeldia. Hoje, quando o São Paulo perde, Miller, o Ferreirinha, né? Ferreirinha. Machucado. Lá com 5 minutos, mas dá um branco no banco de reservas do São Paulo. Por quê? Os caras não estavam esperando, não estavam contando com aquilo. É o imponderável. E quem tem que decidir o imponderável, pergunto pra você que tá em casa, é o técnico, é o comandante. É o cara que tem que se conter e recebe muito bem pra estar no banco de reservas. Um começou a olhar pro outro lá, o que fazemos agora, velho? Ligamos pra quem? Manda um zap. Mas, Osmar, tem outra coisa, que Miller jogou lá, Miller sabe, na Europa. Esses caras não têm esse comportamento na Europa. Não tem. Nego dá no meio dele, uma suspensão de 1 mês, 2. Se vira, irmão, isso aqui não é bagunça, não. Isso aqui é futebol. Eles não têm esse comportamento. Isso me irrita. Que é o futebol brasileiro que a gente fala tanto em moralizar. Há um exagero, Miller, dessas comissões, esse rodízio, você vê dessa forma também? Para começo de conversa, quem que é esse sujeito aí que entrou no campo ali, aquela figura... Quem que é aquele cara? Quem ele é?
Ele é um auxiliar técnico só. É isso. Se acha demais. Entendeu? Se fosse os árbitros do passado, Bosquilha, o Godoy, tinha te dado no meio dele. E tinha que dar mesmo. Pô, para com isso, o cara vai. Ele invadiu o campo. Ele quase estava agredindo o Kraus. Foi. Pelo amor de Deus, meu. O cara é um auxiliar técnico, como o Ricardo Rocha falou. Tem que dizimar todo mundo do banco de reserva. Só fica o massagista, o médico e o treinador. Só que E ele só não foi ele foi contido, né? Porque ele foi pra cima. Sim, do o quarto árbitro que o quarto árbitro que foi e tirou ele do campo, de dentro Ele ia do campo. bater no Quantos árbitro. gols marcou com a camisa do Palmeiras? Nenhum. Ah, pelo amor de Deus. Entendeu? Então acho que tá. Eu tô com o Ricardo nessa. esse pessoal Não, que tá fora. tem que tirar essa imagem aí e vamos falar de futebol. É isso, não, agora, não vou dar agora, fama pra esse cara, não, pelo amor de O Deus. jogo começa a ficar pilhado porque isso vem desde o banco de reservas. Aí, vamos pro gol do Luciano, pra gente analisar o gol do Luciano, e vem a comemoração do Luciano, que foi igual na Neoquímica Arena, lá de chutar a bandeirinha de escanteio. E aí gerou um cartão amarelo pra ele. Vamos lá, analisando o gol do São Paulo aí, gente, ó. Houve falha, não houve, mérito do atacante, o Luciano bate já no contrapé do goleiro. O que foi, Miller? Não, foi o lance normal, o mérito do André Silva, que protegeu bem a bola, girou e tocou pra trás. O Luciano bate no contrapé do Everton. Bola colocada, não foi chute forte, olha só. Ele coloca, o Everton estava indo pro seu lado direito, Isso, matou o Everton. Exatamente isso. Outra pé. Muita gente na frente, né, Miller? Exatamente, E o Luciano- mérito total do Luciano. Luciano livre ali, ô Ricardo. Alguém tinha que estar Faz colado parte. ali? Não tinha, mas a jogada de velocidade, às vezes Tá acontece. acontecendo, né? Não, tá acontecendo. E você toca e ele foi muito bem. Ele foi feliz, como o Miller falou, pegou o goleiro no contraté, nesse grande goleiro do Everton, que eu adoro, viu? Aí, ó, Baita goleiro. ó. Não, aí é cartão, não tem. Amarelo. Não, é ridículo. Eu não quero ser grosseiro com o Luciano, porque eu nem conheço pessoalmente o Luciano, então eu não vou ser grosseiro, não vou usar uma palavra que as pessoas vão entender. Mas no mínimo falta de inteligência foi para fazer isso de novo. Ele sabe que vai tomar um cartão e vai e faz a mesma coisa. E aí depois, quando é obrigado a fazer uma falta, deixa o time na mão, com um a menos até tomar o gol da derrota. Mas então, sabe uma coisa, é falta Xará? de inteligência, Sabe Xará. uma coisa que eu fico vendo, Fera? Todos os times grandes, pequeno que seja, eles cometem o mesmo erro. Você pode ver que foi uma furada, acho que do Felipe Anderson lá na esquerda. Lázaro. Do Lázaro lá na esquerda. E todo o time, a defesa do Palmeiras foi pra dentro do gol. Quer dizer, não ficou ninguém atrás. Pode ver, o André Silva protege. Olha só, tem 6 do Palmeiras dentro da área. É isso aí. E o Luciano sozinho na entrada da área, quer dizer, foi um erro de posicionamento. Agora, sobre o comportamento... Aí, em cima do que você está falando, Alex, o que acontece? Não sei se você tem separado o lance da falta, mas a gente já viu. Ele faz uma falta lá no finalzinho, já quase do segundo tempo, o Luciano recebe um cartão amarelo, justamente aplicado, falta para cartão, mas como tomou um cartão bobo, ele é expulso e deixa o São Paulo com as calças na mão no finalzinho do jogo. Não é? Aí, ó, esse é o lance, ó. Ninguém duvida que é lance para cartão, né? Lógico, imagina. Lance para cartão. Sabendo já que tinha, tomou um cartão besta lá atrás. Osmar, tem uma coisa que eu acho que tem que conversar com os jogadores, os atletas. É o seguinte, irmão, tu tirar a camisa é amarelo, tu sabe disso. É Quer dizer, isso. se tu chutar, tu vai tomar amarelo. Então, mesmo fez o gol, tava 1-1, tava bonito, né, Miller? Sem noção. Ia sair tranquilo, dali com moral, fez o gol da partida. É isso que eu falo, tem coisas que os clubes, às vezes, eu não sei se passam. Alguns clubes importantes passam. Dá uma olhada, não faz isso mais não. Você tem que respeitar o outro clube, é a bandeira do outro clube. Quando ele fez isso no Corinthians... Mesmo o seu, não faz isso. E vai prejudicar o próprio São tu Paulo. sabe do próximo jogo. Sabe o que é que eu fazia? Eu tenho certeza que Miller fazia isso, que ele fazia muito. Vai no teu banco, Sim, é claro. vai abraçar teus amigos. Vai comemorar com os bancos de reserva. É isso. Vai comemorar Agora, com teus amigos. voltando para esse tema de arbitragem, que tudo é canalizado para arbitragem, e a gente, obviamente, não ia colocar o auxiliar do Zubeldia para dar a entrevista coletiva, mas como ele falou algo que me chamou a atenção sobre exatamente o jogo e vai em direção ao comportamento do Luciano, que tudo se joga para arbitragem, olha o que disse como é o nome dele aqui? O Max Cubeiras, que é o auxiliar do Zubeldia. Era ele que estava no banco. Aí foi falar sobre o jogo, olha o que ele fala sobre a arbitragem e sobre o Luciano que a gente está discutindo agora. Vamos ouvi-lo. Comentaba que cuando mejor estábamos después del empate, lamentablemente llega la expulsión, porque daba la sensación que lo podíamos ganar. Pero ustedes no ven, si se ven goles en Inglaterra, en Europa, que festejan así y no se les saca cartón. Aparte lo festeja así de local, de visitante, no agrede a nadie, es un festejo. No seamos malos en eso. Por eso creemos que es exagerado.
Tá vendo? Vocês vão falar, tá vendo? É passar a mão na cabeça do cara e jogar nas costas de quem? Do árbitro. Arbitragem. Arbitragem. É tudo na conta do árbitro. Mas sabe o que acontece, Garrafa? O Luciano foi expulso de bobeira, é bem verdade. E outra coisa, o que ele tem que estar fazendo ali na lateral esquerda? Cadê o lateral esquerdo? Cadê o zagueiro? Tinha 3 zagueiros no São Paulo. Quer dizer, não era o Luciano que tinha que estar ali defendendo. Importante. Esse é um detalhe tático. Então significa que o treinador tem que chegar e dizer, olha, fera, você não tem que estar na lateral esquerda sozinho, defendendo. não tinha nem Olha só. cobertura. Exatamente. Não tinha nem cobertura. Foi todo mundo lá dentro do São Paulo, dentro da área. Pra quê? Mas o Garrafa... É um time, nesse ponto, o time do São Paulo estava mal posicionado. Tinha 3 goleiros dentro do gol, cara. Então não pode acontecer uma coisa dessa. Foi expulso de bobeira. E outra, Garrafa, em cima do que o Max falou, o auxiliar técnico, se ele fala que na Europa é assim, cara, ele pode falar que na Lua é assim, Mas, em nós Marte estamos é no assim, Brasil. ele pode falar que na Groenlândia é assim. Mas aqui na se Europa. no Brasil é Aqui assim, na Europa, ele não. tem que se adequar ao que é no Brasil. E ele sabe que é assim porque lá na Neoquímica Arena ele tomou um cartão amarelo idêntico. Se ele faz assim, como já é cultura do futebol, né, o cara quer provocar a torcida faz assim, até vai lá, até passa. Mas se vai chutar a bandeira do adversário, se na Europa é assim, vai jogar na Europa. Agora, que moral tem alguém para cobrar o Luciano quando o técnico dele fica mais expulso, mais fora do que no banco, Então, por indisciplina? Também não tem. Então a diretoria do São Paulo tem que parar de passar pano. Reunião lá no CT, chamam do... Ô, gente, não é por aí não, porque o Luciano, contra o Flamengo, ele não jogou por suspensão porque tomou cartão amarelo no banco, velho, sem entrar em campo. É um time pilhado. Por quê? Porque o seu técnico é pilhado. Gosto da intensidade do Zubeldia. Acho legal, um grande barato. E ele arrumou o time. Né? Arrumou o time, tá fazendo um belo trabalho. Mas nesse aspecto comportamental, tá devendo. Atrapalha. O São Paulo precisava dele no banco. A gente vai... Já comenta aí o que você achou do jogo. Você acha que o resultado foi um resultado injusto? Você acha que o São Paulo poderia ter vencido, poderia ter saído com empate? Se a gente for analisar a derrota ter saído no finalzinho do jogo, ela é bem frustrante. O São Paulo estava levando 1 ponto até os quase 60 minutos de jogo. Porém, o resultado, uma derrota para o Palmeiras no Allianz Parque, não é um resultado anormal. Assim como o Palmeiras perder para o São Paulo no Morumbi também não é um resultado anormal. São coisas que acontecem. A questão é que o São Paulo ficou tão perto de sair com empate que a derrota ela acaba frustrando mais do jeito que foi. O jogo foi um jogo, para mim, bem igual, onde o Palmeiras conseguiu, nos primeiros minutos, pressionar bastante o São Paulo, mas sem chances claras, aqueles chutes de média, longa distância, com defesas tranquilas do Rafael. E o São Paulo, quando chegou muito bem. Com grande atuação no primeiro tempo do Wellington Rato, fazendo algo que eu falo tanto aqui nos vídeos, o papel de um meia. O Rato percebeu que não tinha por que ele ficar aberto do lado direito, então ele estava vindo para o meio construir jogo. E cara, o Rato achou muito passe no Michel Araújo, que desperdiçou jogada, muito passe no próprio Rodrigo Nestor, que desperdiçou jogada, achou passe no Patrick, deixando ele na cara do gol, fez jogada de arrancada pelo meio na hora da finalização do André Silva. Então, o Wellington Rato hoje fez o que um meia deve fazer: encontrar passes para frente, encontrar passes que façam o ataque se desenvolver. É isso que um meia tem que fazer. Então, eu gostei muito da atuação do Rato. Ele, às vezes, segurava uma bola ou outra, às vezes eles perdiam uma bola ali na intermediária, mas o Rato deu muita dinâmica para o São Paulo quando o São Paulo se encaixou no jogo, se achou no jogo. Foi um jogo bem igual e no primeiro tempo, apesar do Palmeiras ter chutado mais, as chances mais claras foram do São Paulo. Tanto com o Patrick, tanto com o André Silva, que pra mim fez um jogo até regular. Não é a dele ficar lá tomando pancada o tempo todo. Não é do André Silva. Mas ele tá tendo que aprender porque o Zubeldia tá poupando. O time deve se poupar também. O segundo tempo começou da mesma forma, até que o São Paulo tomou um gol numa cochilada monstra. Que eu não sei o que o Moreira tava fazendo. O Moreira dormiu demais, cara. Esses gols, a gente tem que entender que clássicos e jogos grandes, eles são decididos
nos detalhes. E o Moreira deu uma grande vacilada. Você não pode dormir daquele jeito ali. O São Paulo estava equilibrando o jogo e após as mexidas, após as mudanças, o São Paulo perdendo o Ferreirinha, o São Paulo perdendo o Patrick, o São Paulo estava encaixado. O São Paulo estava encaixado. Tava um jogo bem igual. E quando o São Paulo tomou o gol e acabaram tendo as mudanças, eu não sei vocês, mas eu tava sentindo, o São Paulo vai empatar esse jogo a qualquer momento. Eu tava sentindo isso. Porque o São Paulo entrou no jogo, começou a criar, começou a achar espaços. O Ferrarese, que atuou pelo lado direito. Cara, o Ferrarese, de atual direito improvisado, jogou muito. O Alan Franco também jogou muito bem após a grave lesão do Patrick. Melhoras pro garoto, caiu muito de mau jeito. E isso também é culpa do gramado. Porque o gramado sintético, você cair lá é a mesma coisa de você cair no chão. É a mesma coisa de você cair no chão. Você não tem o conforto, a grama não te amortece como a grama de um gramado artificial. Que além da grama, por baixo você tem terra. Ali você tem um tapete artificial. É quase um cimento. Você tem um tapete, você tem borracha, você tem areia. Então, essa talvez se fosse um gramado natural, o garoto teria caído, mas não teria. Ele foi a lockout. O menino desmaiou. Ficou torto. Melhoras pro Patrick. E aí, assim. Aí entra o Lucas, aí entra o Luciano. Tudo bem. E é engraçado. Eu sempre falo que quando eu vou dar minhas opiniões sobre o Luciano, e tem muita gente que me xinga, fica revoltado. O Luciano, ele fez o que ele melhor sabe fazer. Ser um finalizador nato. O Luciano finalizando é simplesmente implacável. Ele faz gol de dentro da área, de fora da área, de perto, de longe, de cabeça, de perna direita, de perna esquerda. Ele é um ótimo segundo atacante. A grande questão é, quando o Luciano está em campo, o São Paulo perde em criação. Hoje, quando o Lucas está naquela função, por dentro, o Lucas cria arrancando. O Wellington Rato hoje achou muitos passes, até me surpreendeu. O gol do Luciano, para vocês terem uma ideia, foi de um passe ou do Luiz Gustavo ou do Arboleda pro Ferrarese. Foi de um passe da zaga pro lateral que cruzou e chegou no Luciano. Então assim, quando o Luciano tá em campo, o São Paulo ganha muito em efetividade, em finalização, mas perde em criação. O São Paulo fica muito dependente de outros modos de criar. Então é uma balança. Quando o Luciano tá em campo, você ganha em finalização, mas perde em criação. E quando eu falo que perde em criação fica -1 para criar, porque toda vez que o Luciano volta para criar, ele além de não criar, ele estraga a jogada. Então a jogada tem que ser criada para ele finalizar. E nisso ele é muito bom. Eu sempre disse aqui, o Luciano é um excelente segundo atacante, mas como meia ele é medíocre. Os melhores momentos do Luciano são como segundo atacante, fazendo dupla de ataque com o Brenner, com o Pablo, com o Caleri, os grandes momentos do Luciano. Quando ele tá longe da área, criando jogada, ele segura a bola, ele erra passe. Mas dentro da área, próximo da área, recebendo essa bola para finalizar, ele é muito acima da média. Muito acima da média. Mas a grande questão é que também ele é muito burro. Ele é muito burro. Como é que ele faz um gol, chuta a bandeirinha, sabendo que vai tomar amarelo? Ele sabe que vai tomar amarelo. Tava na metade do segundo tempo, ele faz, e aí tem muita gente que fala, mas ele fez o gol, não pode. Cara, tudo bem, ele fez o gol, mas são detalhes que, por exemplo, o Caleri não faria isso, o Lucas não faria isso. Jogadores importantes, ídolos de verdade, têm não só a qualidade técnica, mas a maturidade mental de entender o que deve-se e o que não deve fazer. Cara, aí ele tomou um amarelo bobo e na hora de fazer uma falta que ele tinha que fazer, aquela falta ele tinha que fazer, ele foi expulso. Aquela falta que ele tinha que fazer era uma falta pro primeiro amarelo dele.
Mas por burrice ele foi expulso. Ele poderia ter feito gol e comemorado de qualquer maneira. Pô, corre no banco de reserva, vai lá, pega uma camisa reserva do Patrick, faz qualquer coisa, mas você se auto-sabota. O Luciano se auto-sabotou fazendo isso. E eu sei que tem muita gente que ama, que idolatra, que acha que ele é um ídolo. O Luciano é um ótimo jogador. Ponto. Mas é nesses momentos que a gente diferencia o ótimo jogador do excelente jogador. O Caleri jamais faria isso, o Luiz Gustavo jamais faria isso, o Rato jamais faria isso, o Lucas jamais faria isso, o Rogério Ceni jamais faria isso, o Kaká jamais faria isso, o Jorge Wagner jamais faria. Pô, quantos jogadores o Hernanes jamais faria isso? O Mineiro jamais faria. Vocês estão entendendo? Essa é a grande questão. A maturidade, a inteligência do jogador. E aí ele fez uma falta que era para ser expulso e foi expulso. E aí a gente vai agora falar do Rafael, que falhou no jogo, falhou no gol. Isso é óbvio, isso é claro. O Rafael pegou muitas bolas, chutadas bem, chutadas mal, por jogadores do Palmeiras. Como nós tínhamos goleiros horríveis, não é assim, eu não iria me admirar se em uma dessas bolas chutadas pelos jogadores do Palmeiras, se fosse outro goleiro, o goleiro espalmar pro meio da área, o goleiro frangar. Então eu já falei aqui, eu já dei minha opinião sobre o Rafael. O Rafael é um goleiro muito seguro, o Rafael é um bom goleiro. Não é um goleiro milagreiro. Assim, que eu me lembre, o Rafael fez um milagre em todo esse tempo que ele tá no São Paulo, que foi aquela bola na Copa do Brasil. Um milagre em todo esse tempo que ele tá no São Paulo. Mas o Rafael dificilmente toma gol bobo. Hoje ele não tava no bom dia. O gol anulado do Palmeiras foi uma falha dele e o gol validado do Palmeiras foi uma falha dele. Mas o Rafael dificilmente toma gol que a gente olha... a gente olha e fala, pô, Rafael, dava pra ter pego essa bola. Pô, dava pro Rafael fazer isso. Dificilmente ele toma esse gol. Por quê? Porque ele tá sempre bem posicionado. Ele é um goleiro que pega as bolas fáceis, ele pega. As bolas difíceis, ele também vai pegar. Mas as bolas milagres, talvez ele não pegue. E as bolas milagres, se não pegar, eu e você, a gente não vai reclamar. Se ele pegar um milagre, aí a gente, pô, que milagre que o Rafael fez. Ele saiu mal, pra mim ele tem uma deficiência na saída de bola. Mas era o último lance do jogo. Você fica parado, a bola o cara ia cabecear, ele ia segurar a bola. Mas ele saiu e tomou o gol. Então, foi um resultado injusto, muito pelo que o São Paulo fez. O São Paulo conseguiu segurar o Palmeiras, o time foi bem armado, colocando ali sempre uma dobra no Estevão. O Estevão, que a mídia, Estevão, não fez praticamente nada hoje, foi completamente anulado pelo sistema tático do São Paulo. E o São Paulo, pra mim, fez um jogo ok, fez um bom jogo, mas não vão ser todos os jogos que o São Paulo vai ganhar. Quero que você deixe a sua opinião, quero que você deixe o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, e valeu!